Olá ciclista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Tiago Torres, sou o criador do Segredos do Ciclismo e no vídeo de hoje eu vou dar-te 7 dicas essenciais para tu melhorares o teu desempenho nas subidas. Bom, um dos primeiros vídeos que eu coloquei no meu canal do YouTube foi precisamente a falar sobre subidas. E eu ensinei um método para intercalarmos o nosso treino de forma a que conseguíssemos aumentar o desempenho na subida. E este vídeo não vai falar especificamente sobre técnicas, sobre metodologias de treino, mas sim sobre algumas técnicas que podemos aplicar no terreno. Bom, uma das primeiras coisas que nós devemos ter em conta é usar uma relação de andamentos adequada, não só ao nosso perfil de corredor, como também ao perfil do percurso que vamos fazer. Existem essencialmente dois tipos de relações de pedaleira, que é o 53-39 e o 50-34, que basicamente é o conhecido como pedaleiro compacto. As principais diferenças estão essencialmente se tu vais fazer muitas subidas com algum grau de inclinação elevado, normalmente a partir de 8%, já justifica usar a pedaleira pequena 34, porque facilita-te mais para teres um pouco mais de cadência nesse tipo de inclinações. Mas, por exemplo, se fores um tipo de ciclista que faz subidas não muito inclinadas ou até que és um corredor de competição, então faz mais sentido utilizares o 53-39. Isso depois também vai muito da potência que cada um consegue aplicar. Uma outra coisa que é importante fazer é fazer cronometragens em algumas subidas e de forma regular ao longo da época. Normalmente de 4 em 4 semanas ou de 6 em 6 semanas é o ideal. Isso acaba por nos ajudar a perceber qual é a nossa evolução ao longo do tempo. Se nós não fizermos essa medição regularmente, nós não vamos ter uma percepção do quão estamos a evoluir e do quão os nossos treinos estão realmente a fazer efeito no sentido que nós pretendemos ou se temos que alterar alguma coisa. Então, o recomendável é também utilizar o cardiofrequencímetro com o cronómetro, não é? Ou então utilizares o GPS e usares diretamente os segmentos a partir do Strava ou do Garmin. Bom, outro critério importante tem a ver com a forma como nós abordamos o início da subida. Dependendo do tipo de subida que nós vamos fazer, existem abordagens diferentes que nós devemos adotar. Essa abordagem tem a ver essencialmente com a duração da subida. Por exemplo, se for uma subida curta que tem aí alguns metros, sei lá, entre 300 metros, 400 metros, a minha recomendação é que não façamos uma mudança muito brusca nos andamentos. Tentamos embalar ao máximo vindo de trás e aproveitar o embalo que nós trazemos para manter a velocidade máxima durante o máximo de tempo possível. Isso é muito comum de fazer em provas de contrarrelógio, mas também é muito válido quando nós vamos sozinhos ou quando estamos na frente do pelotão e precisamos de criar um ritmo muito forte e manter a velocidade alta nesses momentos. Por outro lado, nas subidas mais longas, o que nós devemos fazer é fazer uma abordagem mais tranquila para termos fôlego para o restante que falta fazer da subida. É importante também, nessa abordagem mais calma, preparar os andamentos já antes do início da subida para não termos depois algum tipo de problema na troca das mudanças durante a subida. Então, normalmente, a maioria dos problemas dá-se ao trocar da pedaleira grande para a pequena. Normalmente convém fazer essa mudança antes de iniciar a subida e depois ir jogando com a cassete durante a própria subida, ok? Bom, uma das coisas também muito importantes é manter o ritmo certo ao longo da subida. Evitar mudanças bruscas de velocidade, principalmente quando vamos acompanhado de alguém que tenta impor um ritmo diferente. Então, se tu vês que aquele ritmo que está a ser imposto é um ritmo maior do que o teu, tenta não ir ao choque, tenta manter um ritmo constante. Provavelmente até poderás conseguir encostar e mesmo que não consigas, ao menos mantens um ritmo sem entrar no teu headline, porque a partir do momento em que começas a ficar num ritmo muito sufocado, depois tens muita dificuldade em aguentar nesse mesmo ritmo até ao final. Então mantenha o ritmo sempre certo para que consigas, na parte final, ainda ter energia para o que falta da subida.
Bom, outro aspecto muito importante é manter a concentração durante a subida. O que acontece? Muitas vezes nós durante a subida começamos a pensar em tudo e mais alguma coisa. Começamos a pensar nos problemas da nossa vida, começamos a pensar em coisas que, por exemplo, como é que eu vou conseguir aguentar a subida até ao final, ou como é que eu vou conseguir terminar este treino, ou alguma coisa que nos puxa a motivação um pouco para baixo. E é importante nesses momentos mantermos o foco para que a nossa mente esteja com o mesmo propósito que as nossas pernas, porque se a mente e as pernas não estiverem com o mesmo objetivo alinhado, a coisa não vai correr muito bem. Então, o que é que nós podemos fazer para melhorar a concentração e o foco durante a subida? É partir o nosso esforço em bocadinhos mais pequenos. Então, criar referências ao longo do percurso para que nós consigamos fazer um bocadinho mais, um bocadinho mais, um bocadinho mais, um bocadinho mais, até completarmos a subida toda. Isso pode ser feito através de, por exemplo, alguma árvore, colocar alguma referência de 200 em 200 metros, pode ser os postos de iluminação, pode ser algum sinal de trânsito, então alguma referência que nós vemos no horizonte e nós vamos focar, ok, faltam 200 metros até ali, vou focar-me até ali. Ok, cheguei àquele ponto, vou focar um novo ponto e vou novamente até aquele ponto. Então vou passo a passo, percurso a percurso, seja até às vezes de curva em curva, se for uma subida com muita curva e contra-curva, também podemos fazer assim. Então isso vai nos ajudar a fragmentar a subida em pedaços mais pequenos e ajudar-nos a manter o foco durante o percurso. Okay? Isso é muito importante porque nós podemos muitas vezes não estar com a cabeça no sítio e isso vai nos ajudar também a manter um ritmo mais forte. Um outro ponto importante a aplicar é fazer um sprint no final da subida. Nos últimos 200 metros, últimos 100 metros, aplicar um sprint. Isso vai nos ajudar em vários pontos. Em primeiro, vai nos ajudar a trabalhar em cima do lactato. Então nós vamos já ter algum acúmulo de lactato durante a subida e vamos ainda fazer um sprint, forçar o trabalho em cima do lactato. Então vamos trabalhar essa tolerância ao lactato, aqueles esforços máximos, normalmente anaeróbios, que nós conseguimos aplicar mesmo após um esforço aeróbio intenso. Além disso, isso é muito importante porque em competição é normalmente naquele período, no final da subida e no início da descida, que se dão os principais cortes entre os grupos. Então faz sentido nós habituarmos-nos a fazer isso em treino para que consigamos em competição ter um melhor rendimento e aguentar com o grupo da frente nas subidas ou então conseguir fugir e destacarmos do grupo. Outro aspecto importante é a relação ciclista e bicicleta no que diz respeito ao peso. O peso faz uma diferença enorme no rendimento. Como vocês sabem, a relação peso-potência está diretamente proporcional ao rendimento do ciclista, então é importante nós reduzirmos o nosso peso ao máximo para que nós consigamos ter mais rendimento. O peso vai influenciar em duas coisas essencialmente. Em subidas longas ele vai nos ajudar a manter um ritmo mais intenso durante mais tempo. E em subidas mais curtas ele vai nos ajudar a conseguir produzir picos de potência mais intensos, o que obviamente vai nos ajudar a ter mais explosão. Então o peso acaba por ser um fator determinante, seja para exercícios mais aeróbios, para subidas mais longas, seja para exercícios anaeróbios com subidas mais curtas. Por isso, faz um pouco de esforço para manteres o teu peso o mais baixo possível, mais o teu do que o da bicicleta, porque normalmente é aí que conseguimos tirar mais peso, para que consigas ter um rendimento mais eficaz. Estas foram as 7 dicas que eu trouxe no vídeo de hoje, espero que sejam úteis. Relembrando que deves ver o meu vídeo que eu publiquei há alguns tempos no YouTube, que vou deixar aqui o link na descrição para poderes ver esse vídeo, em que eu mostro um método que podes utilizar para melhorar o teu rendimento, independentemente do teu peso atual, ok? Então isso também acaba por ser importante. Estas dicas são partes mais técnicas que nós podemos aplicar no dia a dia e que nos vão dar um impulso maior no nosso rendimento em subida, ok? Espero que seja útil. Não esqueças de subscrever o canal, alguns aqui neste vídeo tem um botão que diz inscrever, clica lá para te inscreveres no canal e não te esqueças de fazer parte da nossa lista VIP e receberes conteúdos exclusivos todas as semanas por e-mail. Alguns aqui por baixo ou aqui em cima vai ter um link, é só clicar lá, colocar o teu e-mail e irás receber todos os conteúdos exclusivos que eu envio por e-mail. Então é isso, um grande abraço e até ao próximo vídeo.
gerir, não é? Então nós não conseguimos gerir o nosso rendimento se não tivermos o outro sítio era mais fixe. Podes. Nossa, mãe. Não penses nisso. Porque isso vai-te trazer algum